pessoal, queridos amigos e amigas, homens de prata e mulheres de prata. Eu, Cuca, tenho o prazer de receber um cara muito legal, nosso Conde Vlad, isso mesmo, Vladimir de Bastos Carvalho, um grande amigo, um profissional da indústria farmacêutica fantástico, muito reconhecido e que veio aqui dividir com a gente a sua história. E para começar, Vlad, seja muito bem-vindo aqui no Homens de Prata, um prazer você estar com a gente. Tá? Obrigado, Cuca. E eu espero que vocês gostem. O Vlad tem uma história bacana, inclusive que ele vem de uma origem muito humilde e que se transformou hoje numa referência farmacêutica. Então, eu queria que você começasse, Vlad, antes de a gente dar aqui agradecer a Água Prata e tudo que a gente faz, mas eu quero que você fale. O que influenciou essa origem humilde que você nos contou hoje no seu dia a dia e na sua família? Muito bem, aqui pode falar com qualquer câmera, tudo bem? Fique à vontade. Cuca, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de poder fazer parte e estar aqui com Homens de Prata nesse momento aqui. O que mais impacta no final do dia a vida da gente é a nossa história, né? Então, garantir que você, quando você começa a olhar para a sua história e você começa a conectar os pontos, nesse momento você começa a dar um sentido para ela, né? Aí, é claro, nesse processo de conectar os pontos, você começa a ver e descobrir qual foi a importância que influenciou para ser o que você é hoje na sua origem, na sua família e tudo mais. E ter vivenciado uma família que vem de uma origem simples me trouxe muitos aprendizados, né? Muitos deles eu atribuo ao meu pai, né? É isso que eu queria saber, o maior detalhe, qual a influência do seu pai na sua formação pessoal e profissional. Tem muita influência, né? Porque eu acredito muito que... E aí é mais fácil a gente contar os causos, né? Conta. Então, um deles, por exemplo, eu lembro que eu tinha ali 13 anos... Eu estava indo mal na escola, aquela história do menino do interior, né? Você sabe, eu sou de Sorocaba, e aquele sonho, eu sempre gostei de jogar futebol, né? E tudo mais, e chega aquele momento que você está dedicado a jogar bola, e achando que um dia você vai ser um Neymar, sei lá, alguma coisa assim, e eu comecei mal na escola. Aí meu pai, né? A profissão do meu pai é pintor de parede, tudo mais, muito simples, vivemos momentos bons. Que orgulho, hein? Que orgulho. Um orgulho, Momentos bons, onde ele tinha vários trabalhos ali, mas momentos difíceis também, onde faltava trabalho e a gente até tinha que restringir a alimentação, né? Eu lembro que um momento difícil assim, que a minha mãe, ela sempre teve o hábito de fazer o prato do meu pai e dos filhos dela ali, né? E eu achava isso bonito, mas depois, quando você está adulto, você começa a conversar e entender. Ela fazia isso porque tinha que controlar a quantidade para dar para todo mundo. Que bacana. Então, nesse momento todo, dificuldade, meu pai teve essa sensibilidade de ver, né, que eu não estava dedicado, envolvido ali com aquilo que ele entendia ser importante. Ele concluiu até a 4ª série primária. Né? E então ele quis me trazer um pouco dessa consciência do mundo, da realidade, e sair do mundo da fantasia, talvez não que não poderia virar um sonho, eu ser um jogador de futebol, enfim, mas ele me levou para trabalhar com ele. Eu trabalhei com ele por 3 meses. De pintor? De pintor, lixando parede. Ele dava os trabalhos mais difíceis que você possa imaginar. Lixar estuque, massa corrida, saía branco, parecia um fantasma. Mas foi um momento fundamental, por 2 razões. Uma delas porque nesse momento eu comecei a dar valor à escola mais ainda, e aí eu sempre brinco dizendo que eu passei, depois dessa experiência, o aluno número 1 da classe. Porque a gente vê que não é fácil essa vida, né? E para os seus filhos, o que você trouxe dessa tua formação? Porque hoje, tudo bem, hoje, para quem não sabe, o Vladimir, hoje ele é vice-presidente do laboratório Cristália, ele é uma referência, passou por Johnson, Abbott, vários laboratórios, 54 anos, casado, pai de 4 filhos, 3 meninos e uma menina, né? Isso aí.
que essa menina é adotada com o carinho da vida dele, quer dizer, meus parabéns pela sua atitude, admiro bastante. Então, o que você traz de toda essa tua infância, todo esse teu crescimento, esse teu sucesso, que hoje você é uma referência, né, principalmente na área comercial de laboratórios, né? O que você traz isso para os seus filhos no dia a dia? Eu acho que o que eu acho que vem na linha muito do que o meu pai me trouxe, que é aquela questão do como você educa pelo exemplo, né? Meu pai nunca foi um homem de muitas palavras, mas ele sempre me deu muito excelentes e bons exemplos. Então eu acho que eu nunca me preocupei em tentar levar isso para os meus filhos com muita falação, com muito conselho, né? Que eu acho que é muito os pais querem dar conselhos, né? Faça aquilo, faça. Eu sempre a minha preferência é usar a estratégia do meu pai, que é você educar pelo exemplo. Então, se eu quero que os meus filhos sejam honestos, né? Eu tenho que dar um exemplo de honestidade. Então, eu nunca acordei e reclamei do trabalho, né? Tipo, hoje acordar, tem que trabalhar, ou no domingo, né? Então, essa questão, e isso eu aprendi com meu pai. Todos os dias cedinho eu acordava, meu pai estava sentado ali na sala, fazendo a sua reflexão. E mesmo nos tempos difíceis, o meu pai sempre olhava o copo meio cheio. Ele sempre falava, não, as coisas estão difíceis, mas vão melhorar, né? Vamos para a luta. Então, meu pai tinha muito disso. O trabalho no final, se você tem vontade, se você se dedica e você aprende a gostar do que você faz, você passa. Meu pai, eu não tenho dúvida nenhuma que ele foi um dos melhores pintores de parede de Sorocaba. Ele nunca sonhou ser pintor de parede, mas quando ele viu que essa era a forma que ele iria sustentar e liderar e construir a nossa família, ele começou a gostar disso e passou a ser o melhor. Lá quando eu comecei na indústria como vendedor, né, eu acho que desde o início eu gostei do que eu fazia e eu tentava fazer o meu melhor. E dentro dos seus filhos, eu sei que um já seguiu para a carreira de laboratório também, né? É verdade. É o mais velho? Ou qual é o mais velho, o Gabriel. Hoje ele é gerente de produto da Janssen, que é do grupo Johnson também. E tá lá, que bacana, né? A trajetória dele. Legal. Agora eu quero, antes de continuar, fazer um agradecimento especial à nossa querida Água Prata, que tem nos acompanhado, a Magnólia Centro Médico, que gentilmente fez uma parceria com a gente. Vocês devem vir aqui conhecer na Avenida 9 de Julho, 4346. É muito legal, tem 8 especialidades e vale a pena vocês conhecerem. Procure na internet, Magnólia Centro Médico, bem legal. E outra coisa, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ir nas nossas redes sociais, colocar sininho, compartilhar, que é muito legal. Nós estamos agora gravando, hoje é dia 22 de setembro de 2021. Daqui exatamente a 2 dias nós vamos completar 2 anos de programa. Então, se você estiver vendo, provavelmente isso aqui no mês de outubro, você vai entender que a gente está num período de comemoração de 2 anos de projeto Homem de Prata, graças a todos que estão com a gente, ao meu querido sócio Marcos e todos aqueles que têm nos ajudado e compartilhado o seu tempo com a gente e você que nos acompanha nessa jornada, ok? Hobbies. Agora eu quero saber o seguinte, Rob, futebol não rolou, né? Ah, não rolou. Aí eu soube de uma história que vocês colecionam Marvel. Vocês são apaixonados por Marvel. Como é que é essa história? Muito bom. Não, na verdade é aquela história. Eu acho que nós, homens de prata, né, eu pelo menos, eu me lembro o desenho animado, né, que nem era tão animado assim. Eu lembro do filme, por exemplo, do Homem de Ferro, né, ou do Thor. Ele ficava paralisado, né? Então, aqueles desenhos bem quando começou mesmo. E isso tem um poder, né? Eu acho que na nossa infância que você carrega. E por uma coincidência ou não, lógico que não é coincidência, acho que essa indústria cinematográfica que viu, e a Marvel e a DC, enfim, que viu essa grande oportunidade de relançar e virou toda essa febre que a gente está vendo aí. Isso eu acho que trouxe, não só comigo, mas com muitas outras pessoas da nossa faixa etária, esse impacto. E não tem como não envolver os filhos, né? Isso você diria que é uma atividade de um hobby familiar? A gente quando muitos desses filmes a gente foi na família, fomos todos juntos assistir. Eu tenho uma coleção de camisetas,
né, de super-herói. Meus filhos também gostam, enfim. Você é uma paixão. fala com a Marvel para fazer um Homem de Prata lá, desenho. Né? Então, aí tem você um usa Homem uma de Ferro, camiseta. tem um Homem de Prata. Eita, você acaba usando a camiseta dos Homens de Prata na sua coleção. Sem dúvida nenhuma, vou usar com o maior prazer. Vai receber uma camiseta, Opa, com certeza. E que mais que você gosta? Pô, me fala, você é jogador de futebol, pelo jeito... Não, eu jogo bem, viu? Eu jogo bem. Joga. Estou meio afastado aí, mas... E você tem uma banda, eu quero saber se essa banda ainda está ativa, porque nós temos 2 produtores musicais, eles estão de olho em você, eu já falei. Sei. O que você acha? Eu já tive uma banda, assim, mas não é banda profissional, são amigos, né? Então, eu comecei a cantar, mas o meu pai, ele cantava, meu pai era seresteiro na época lá, né? Coisa boa. Eu aprendi a tocar violão com meu pai. E meu pai é fã de Nelson Gonçalves, a gente começa a falar aqui, os Homens de Prata sabem do que eu estou falando, mas quem não é? E aí, eu comecei a cantar, como muitos, né, cantores profissionais e tudo mais, na igreja. Eu sou de família católica, e aí então eu comecei a participar de um grupo de jovens lá, e aí entrei na parte do canto, e aí eu comecei a descobrir a música, e aí você começa também a se envolver, é claro, e eu sou apaixonado por música popular brasileira, então eu gosto de Tim Maia, gosto de... aí sim, o cara é bom. Cara... Chico Mas Buarque, você toca? Eu toco violão, eu gosto muito de cantar. Está contratado, viu? A banda dos Homens de Prata que nós já tocamos e já fizemos um live vocalista a mais, eu estou lá para ajudar. Você prefere admitir ou demitir? Tem que ser admitir, né? Admitir. Ser famoso ou anônimo? Eu tenho um perfil que eu gosto mais de ser famoso. Na música? Não famoso assim, né? Mas eu sou mais extrovertido. Eu gosto de falar, eu gosto de... Se me convidam para dar uma palestra num evento, eu vou. Então eu não sou tão introvertido, tão tímido, pelo menos assim em público, né? E como um homem de prata, você prefere ser feliz ou ter razão? Acho que uma boa parte da minha vida eu não preferi, mas eu escolhi ter razão, e aí a gente vê depois com o tempo que tem que ter um equilíbrio, né? Porque não dá para você, quando você só quer ter razão, no final a gente acaba construindo muito conflito. Hoje eu prefiro ser feliz, mas não aceito assim qualquer coisa goela abaixo não, né? Eu acho que a gente Você sabe dizer não? Sei. Aprendi há pouco tempo, mas sei. Qual foi o seu pior acerto? Meu pior acerto? Acho que o pior acerto é aquele que você, no final, atingiu uma posição bem sucedida, mas você gerou uma perda muito forte. Apesar de eu não ter nenhum residual assim, da parte dos meus filhos, no sentido do tempo que eu me dediquei ao negócio, né, e ter gerado algum gap, né, porque a gente se relaciona muito bem, enfim, a minha esposa acho que soube suprir, mas eu acho que esse é um ponto, é o sentimento de que eu poderia ter aproveitado melhor o tempo com meus filhos, né? Que com a minha menina, que é a Sulinha, que tem 12 anos, né? Eu estou tendo uma experiência um pouco mais de aproximação pessoais. Mas o pior acerto acabou sendo esse. Eu acho que no final Legal. A gente não escolhe muitas coisas, essa é a verdade. As coisas às vezes vêm de uma forma como veio essa pandemia, que tem muita coisa que não é boa nela, mas também vem coisas que fazem a gente repensar as nossas prioridades e tudo mais. Legal. Então quero saber o seguinte, erros, bons, ruins, enfim. Eu quero saber o seguinte, o que é engolir um sapo? Essa pergunta veio de um amigo seu. Muito bem. Né? Você me fala um pouco o que Muito é bem. engolir o sapo, ou qual foi o pior sapo que você engoliu? Bom, a questão de engolir sapo, o que é o sapo depende muito de cada um mesmo, porque a mesma situação que eu vejo e encaro, isso é um sapo para mim, e que eu tenho que engolir e pode até me fazer mal, para uma outra pessoa aquilo não é nada, né? É normal. Então acho que tem esse lado da gente começar a trabalhar um pouco mais para a gente perceber, entender, interpretar tudo que chega até a gente, uma fala do chefe,
da esposa, do filho, do amigo, né? De uma forma que a gente olhe mais o copo meio cheio do que vazio, sempre olhe uma boa intenção naquilo, e aí você começa a reduzir os sapos na sua vida. Então, eu acho que esse que é o grande desafio, né? E qual foi o maior mico que você já passou? O maior mico? O maior mico, Não aquele são tantos, perrengue. não? Pô, uma viagem, ou se não uma venda, o que foi? Olha, tem um mico aí que eu vou contar, mas é constrangedor. Nós estávamos num evento em Las Vegas com um grande cliente, lá, uma das maiores redes de farmácia do Brasil. E eu dei um fora, porque essa pessoa, né, uma pessoa muito querida, ela estava contando, né, que ela fez uma cirurgia de redução de estômago. E aí ele começou a mostrar as fotos dele antes, né? Dele ter O antes e o depois. Isso. Ele já estava bem magro, elegante e tudo mais, mas ele mostrou as fotos. E aí ele começou a mostrar foto. Aí antes de mostrar, e a esposa dele também tinha feito a cirurgia, também de redução. Só que ele tinha, ele mostrou as fotos dele e me falou assim: agora eu vou mostrar a foto para você de uma foca. E aí eu olhei para a esposa dele e falei assim: como você deixa o seu marido falar assim de você? Meu Deus. Aí ele olhou para mim: não é ela não, sou eu com a roupa de mergulho. Meu Deus do céu. Foi uma coisa, daí tinha várias pessoas, né? O pessoal não sabia onde enfiar a cara, né? Enfim, mas no final a gente tornou aquela brincadeira toda, passou e nós nos tornamos grandes amigos, enfim. Uma pessoa assim super agradável, mas assim... Vamos falar um pouquinho de futuro, né? Vamos. Você tem 31 anos, né, de profissão. De indústria farmacêutica, fora os indústria 10... farmacêutica, de pintor. Não de pintor, mas em outras... Eu trabalhei em imobiliário, em Aços de Ipanema Vilares, uma área de contabilidade não tinha nada a ver, enfim, mas... Que bacana. E aí o que você pensa para o futuro? Você sabe que hoje a longevidade é uma coisa que é o nosso dia a dia. A gente vive, né, os homens de prata, as mulheres de prata, sabendo que a gente tem que viver mais. Então, como é que você vê o futuro seu profissional? Eu acho que o grande desafio desse nosso momento, quando você chega aí na casa dos 55 anos de idade, tem essa mudança mesmo, né? Que você já não se vê mais... os nossos pais, com 55, 60 anos, já estavam meio que... Na varanda tomando já estavam fazendo check-out, né? Como a gente fala. E a gente está ainda no meio do passeio, né? A gente tem essa leitura do nosso momento. E o que é muito bacana é que o mercado está olhando para esses profissionais agora aí dos 55, 60 anos com outro olhar. Na própria empresa que eu trabalho hoje, tem um grande número de profissionais também que está nessa idade do homens de prata e tudo mais. Então isso é muito legal. Você se considera um cara de sucesso hoje no trabalho? Eu me considero porque eu me sinto realizado, eu sinto que eu contribuo com o time, né? E faço com que de uma forma leve. E quais suas metas daqui para frente? A minha meta, eu me identifiquei muito, estou há mais de 31 anos, como você sabe, na área da saúde. E eu tenho trabalhado em empresas que vêm se comprometendo muito em ajudar a qualidade de vida, ajudar as pessoas a terem muito mais saúde, não só curar a doença quando a pessoa está doente, mas como ajudar as pessoas a não adoecerem. Prevenção. Né? A prevenção. Então, hoje o meu propósito não tem mais a ver com posição, mas tem a ver com aonde eu estou, como eu contribuo junto com aquela empresa, com aquele time, sem grandes pretensões, né, de querer transformar o mundo, mas de como você melhora, principalmente aquelas pessoas que estão mais no seu acesso, né? Sua família, seus amigos. Enfim. E o que você não quer? O que eu não quero? Acho que eu não quero é adoecer, né? E aí eu acho que é a saúde, né? O que eu quero é a saúde, então o que eu não quero é adoecer. E aí não é só uma questão física. Eu acho que é uma questão holística, integral, que tem tudo a ver com esse espaço que nós estamos aqui. Realmente é a saúde na sua mais completa dimensão. Legal. Que mensagem você dá para encerrar aqui com
para os homens de prata e as mulheres de prata? A mensagem que eu dou, e eu acho que é um pouco do que, quando a gente chega nesse nosso momento de vida, que ainda está muito distante do check-out, né? Acho que ainda estamos no meio do caminho, mas eu penso muito em que legado a gente deixa, né? Para uma hora a gente vai sair, seja daqui 30, 40, 50 anos, mas eu acho que é aquela fase que você começa mais a pensar menos em você e mais no outro. Então eu penso muito nisso. Qual é o legado? Eu não tenho dúvida nenhuma que o principal legado que eu posso deixar para, né, esse mundo, o primeiro deles, na minha opinião, são os meus filhos, né? Então acho que quando os filhos, ele é a sua continuidade, né? Então o filho ele é um pouco eu, um pouco minha esposa, e eles são sua história, né? Ele é minha história. Eu contribuí na formação deles, e tudo que eles fizerem depois que a gente parte, ou até durante, isso eu acho que é a sua continuidade. E a melhor alegria que eu tenho, a coisa melhor que tem na minha vida é quando a gente está nos domingos, e eu gosto muito de fazer churrasco, e a família está toda reunida lá. Pode convidar os amigos, homens de prata, lá em Sorocaba, na casa dele. E a gente tem esse momento aí de 4, 5, 6 horas próximo ali no balcão da churrasqueira, comendo, e eu faço questão de fazer o churrasco bem devagarzinho, só pedaço de picanha, porque tá é para ficar lá. mais mineiro do que sorocabano, viu? Legal. Vlad, também queria presenteá-lo uma lembrança da nossa querida Água Prata. Espero que você goste. Aqui são todas as linhas de água tônica. Legal. E mais o Clube Soda. Okay? Nossa, eu sou fã dele. Gente, conversamos aqui com o Vladimir Carvalho, uma pessoa incrível, muito legal. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Escrevam pra gente, curtam o vídeo e não se esqueçam de compartilhar das nossas redes sociais, se inscrever, fazer tudo que você pode fazer para nos ajudar e construirmos mais conteúdos. Um forte abraço a todos. Vlad, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, foi uma delícia recebê-los aqui. Pessoal, Homens de Prata, uma geração de valor. Um abraço.